E a informação é: novos detalhes do indiciamento da PF no caso do Bruno Henrique. Pedem até o banimento do jogador. Meus amigos, o caso tá sério, a situação tá grave. Hoje tem Flamengo e Juventude, jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão. Se o Flamengo vencer, pode se manter na liderança e Felipe Luiz faz alguns ajustes aí, até mesmo que não vai poder contar com o BH, não é mesmo? Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá aí de cantinho que taque o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque é de graça e faz bem. Você consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão, malvadão, que vai ganhar do Juventude hoje, vai se manter na liderança do Brasileirão e vamos ser campeão invicto. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, o jogo hoje do válido pela quarta rodada do Brasileirão. Se o Flamengo vencer, dependendo da combinação de resultado ainda, porque alguns times aí como Fluminense, Palmeiras, entre outros, o próprio Juventude, né, se eles vencerem, se o Juventude venceu, o Flamengo ele assume a liderança, claro. Mas se outros times como Fluminense, Palmeiras também vencerem Internacional, eles podem, dependendo aí se eles fizerem 3 ou mais gols, eles podem passar o Flamengo em números de gols, mesmo com o Flamengo vencendo o Juventude, e pode assumir a liderança do Brasileirão. Então é bom que o Flamengo vença de pelo menos 2 gols para se manter aí na liderança do Brasileirão e a gente continuar essa caminhada aí para ganhar o Campeonato Brasileiro de forma invicta. Tá muito longe, abençoado Flá, tá sim, mas é agora que tem que fazer o resultado, porque os pontos que faltam não é no final da competição, é agora, no início, né? Fica capengando ali, deixando, perde um ponto para um time bobo aqui, outro ali, na hora que vê lá no final, falta 6 pontos para ser campeão, não consegue fazer mais, tirar a diferença, e aí vê o rival sendo campeão, aí não dá, né? Então, meus amigos, Felipe Luiz pretende montar algumas surpresas para esse jogo. Já ia montar, né? Ele ia tirar alguns jogadores ali para poder cadenciar a minutagem para os jogadores descansar um pouco. Tem os jogadores com carga alta na zaga, tem o Léo Ortiz e o Léo Pereira, que estão há muitos jogos aí jogando repetidamente, são cansados. Ele deve poupar um dos dois e o Danilo deve ser titular. Na lateral esquerda ele deve poupar o Alexandre, colocar o Ayrton Lucas, uma dor de cabeça para a galera. O Wesley pode não jogar também e jogar o Varela. No ataque ele pensava ali em tirar tanto o Pedro, tanto o Bruno Henrique quanto o Michael. Só que devido às coisas que aconteceram nas últimas horas, ele deve tirar o BH e o Michael, né, como já havia pensado em tirar, já deve tirar de qualquer forma e deve colocar o Pedro e o Cebolinha como titulares para começar o jogo aí. O que você acha? Vale a pena colocar o Pedro de cara assim, voltando de contusão, coisa e tal? Mas a informação que a gente tem é que o Pedro e o Cebolinha devem ser titular hoje. Cebolinha vem de uma polêmica aí, né? Após o jogo lá contra o Grêmio, na zona mista, deu uma entrevista declarando amor ao Grêmio, que um dia pretende voltar e que no futuro próximo. Ele que tem contrato até o final de 2026, liga um alerta aí de que não estaria querendo renovar com o Flamengo para voltar para o Grêmio. Não foi isso que ele falou, mas muita gente pensou nisso. Eu já vejo de outra forma. Eu imagino que ele meio que está tentando já forçar uma renovação com o Flamengo e por outro lado mostrando que está insatisfeito com a reserva. Mas ele está voltando de lesão, também tem que ser respeitado esse período. Mas a verdade é que ele entrou, jogou bem e deu essa declaração, não pegou bem com a torcida e agora a gente vai ver o que dá. Então hoje devemos ter surpresa para enfrentar o Juventude, tem que ganhar, jogo que acontece aí às 21h30, horário de Brasília, jogo que vai ser transmitido pela Rede Globo. Mais tarde vou trazer a provável escalação, porque por enquanto a gente não tem nenhum esboço legal, mas o que a gente sabe é que o Bruno Henrique não deve jogar, assim como o Michael, e deve começar aí com Cebolinha e Pedro. Se for esse ataque, tá ótimo, são dois baita jogadores e que tragam resultado. O mais preocupante ali seria na lateral esquerda. Tirando isso, o resto está bem respaldado aí. Pode ter alguma mudança também no meio de campo ali. Vamos ver mais tarde aí. Trago os detalhes. Mas, meus amigos, entre tudo que tem acontecido no nosso Flamengo, do que pode ser o maior absurdo de todos os tempos, pode ser esse caso aí do Bruno Henrique. Bruno Henrique é culpado? É acusado? Por enquanto está sendo indiciado. Então, enquanto está sendo indiciado, vai rolar o processo. Claro, eu não sou advogado, mas vai rolar o processo. Mas onde há fumaça, há fogo e as provas são contundentes. Meus amigos, vazou os áudios
vazou aí os prints das conversas no WhatsApp. O irmão dele pergunta a ele, numa das conversas, se ele já está próximo de levar o terceiro cartão amarelo. Ele fala que sim. Ele fala que quando for para forçar o cartão, que é para ele avisar. Ele fala, tem muita coisa nos prints aí. Não vou nem trazer todos os detalhes. A verdade é que foi nesse jogo aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês verem. Vocês acompanharem aí. Nesse jogo, Flamengo e Santos, novembro de 2023, que ele forçou ali o cartão. Foi até um teatro muito bem, que parece que ele ficou revoltado quando ele tomou o cartão lá com o juiz. Mas a verdade é que foi nesse jogo aí que teria começado essa suposição de que ele estaria manipulando o resultado para favorecer parentes em apostas, de casas de apostas aí nessas bets, coisas e tal. Inclusive o Flamengo é patrocinado por uma bet. Mas o que acontece nisso tudo? Bruno Henrique sendo indiciado com essas provas que tem, deve demorar um pouco ainda, mas assim que mais tardar aí, se for culpado, deve ser banido do futebol e não se deve esperar outra coisa além do banimento, porque isso é uma vergonha. Jogador que ganha uma fortuna, um dos maiores salários do elenco do Flamengo, a correr atrás de apostas para ganhar merreca, favorecer parentes, né, também para ganhar merreca. Quer ajudar, ajude de outra forma. Outro detalhe, eu acho que quando esses caras fazem esse tipo de coisa, tá muito evidente que ele fez realmente, mas ainda é processo, ainda tem muita coisa para correr, a gente não pode crucificar. Mas parece que realmente não vai ter como não, porque olha aí, tem os prints de WhatsApp. A PF não vai entrar com acusação à toa. A gente sabe que a nossa justiça brasileira que é muito fraca. Mas a PF ainda é um pouquinho dos órgãos mais respeitados aí. Então, como é que a gente vai abaixar a cabeça para uma situação dessa? Então, o que dá a entender aí é que eles levam isso como brincadeira. Eles não achavam que ia ser punido, porque não tem como. Se o cara imagina que vai ser punido um dia por causa de uma coisa dessa, vai fazer um negócio tão absurdo, será uma burrice sem tamanho. Mas a verdade está aí. Então, o que acontece? A gente tem o caso do Paquetá lá, pode ser banido da Europa. Tem o caso do ex-jogador do Botafogo, Luiz Henrique, que correu para o mercado alternativo aí, com medo de ser banido, porque ainda é novo. Então foge aí dos órgãos da FIFA, da CBF, coisa e tal, para poder, caso ele seja banido, lá eles não vão poder mexer com ele, ele pode jogar normalmente. Paquetá não deu tempo de correr, ninguém ofereceu nada, fora da Europa. A não ser o Flamengo para ele vir para o Brasil, mas vindo do Brasil também, se a pena pegar lá, pode pegar aqui. Então seria perigo para ele, seria perigo para o Flamengo. E agora temos o Bruno Henrique, que é um jogador oficializado, recém-renovado com o Flamengo, ainda tem mais 2 anos de contrato, com um baita salário. Mas se caso ele for condenado, o que deve acontecer? O contrato dele deve ser rompido, vai perder uma baita grana. Não sei se cabe a indenização ao Flamengo, por ele ter se envolvido com uma coisa tão banal. Mas a verdade é, se provado, tem que banir e servir também aí de experiência para outros atletas, para não se envolver com isso, porque é um absurdo o cara se envolver com um negócio desse. Não, logo o Bruno Henrique, que tem uma história tão bonita com o Flamengo, é um cara que não se envolve em polêmica, é um cara muito respeitado no Flamengo, aí chega uma notícia desse nível, de que o cara realmente tem essas conversas aí com parentes, com o irmão. Quando começou esse burburinho há um ano atrás, a gente ficou assustado e triste. Agora a gente fica mais triste ainda porque está praticamente está comprovado. Só falta agora correr o processo aí para ele ser 100% acusado, né, culpado, e aí ser banido do futebol. Pode ser que não seja. A gente, a justiça tem muitas brechas, né? E quem tem dinheiro, no caso do Henrique tem dinheiro, tem bons advogados, pode achar uma brecha na lei aí e conseguir se inocentar. Mas sobre as provas que tem hoje, a gente analisa e fala, o cara é burro. Só de ter aquelas provas ali, mesmo se não, sem ser culpado. Porque para você entrar numa parada dessa aí, meu amigo, tem que ser muito burro. Você ganha 1,5 milhão por mês. Você vai entrar num negócio para ganhar 100 mil, 10 mil, 5 mil, que é o que rola nisso aí. O que ele ganha por mês, ele paga 10 vezes isso aí. Então é brincadeira, cara. É um absurdo dos absurdos. Não é pra gente que é trabalhador, corre atrás do pão nosso de cada dia aí.
tem que acordar cedo, dormir tarde, pagar uma merreca danada. Você vê o cara ganhando uma fortuna e fazendo uma lenha dessa, ainda mais um cara que saiu de uma situação de pobreza extrema, cara que passou por tanta coisa, foi escorraçado em vários clubes aí, até se firmar como profissional, chegou a jogar na várzea, aí tem uma baita oportunidade dessa, hoje ídolo no Flamengo, manchar sua reputação dessa forma, é brincadeira. O que vocês acham? Vocês acham que o Bruno Henrique é culpado ou inocente e que o Flamengo tem ou não tem que afastar o jogador? Então, pro jogo de hoje ele não está afastado, essa é a verdade. Ele mantém, o Flamengo mantém ele na escalação, até mesmo que o Flamengo espantar o jogador, se o Flamengo afastar o jogador, isso aí acabaria, né, ajudando na investigação e a situação ficaria feia. Mas a situação, a verdade é que o Flamengo emitiu uma nota emergencial ontem, eu vou lê-los para você aqui, ó, abre aspas. Urgente, Flamengo emite nota comunicado sobre o Bruno Henrique. Flamengo acaba de divulgar uma nota afirmando que não foi comunicado sobre o indiciamento de Bruno Henrique por apostas esportivas. Confira a nota completa. O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo notificados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras do fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional de presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. Então o Flamengo meio que defende o Bruno Henrique, o que é normal, né? Porque o jogador está sendo indiciado, não está sendo culpado. Mas perante as provas a imprensa já culpou o jogador. Os antes então nem se fala, mas as provas estão aí. Agora, pode ser que chegue lá na frente e seja inocentado. A gente sabe aí, né? A gente tem presidente aí, presidente nosso aí, o criminoso de alto escalão que é, tá aí, né? Então, ele pode ser presidente, então imagina o Bruno Henrique que perto dele fez um negocinho à toa, mas pelas provas o Bruno Henrique deve ser condenado no futuro. Mas por enquanto ele tem todo o direito à defesa, normal. Enquanto tiver defesa a gente vai respeitar, mas a gente imaginando que ele seja culpado, que parece que é uma burrice extrema, é ou não é? Então a situação é essa aí. Então é isso. O STJD se manifesta sobre o caso Bruno Henrique. Luiz Otávio Veríssimo, presidente do STJD, vai solicitar à Polícia Federal, a PF, o compartilhamento das informações sobre o caso do atacante Bruno Henrique do Flamengo. Artigo em que o jogador foi enquadrado pode render uma suspensão de até 2 anos, conforme o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Então, olha só, o STJD já está querendo pegar as provas que tem, os detalhes do processo, para já suspender por 2 anos, até 2 anos, né? Aí vai ter que fazer igual o Gabigol fez, recorrer ao caso lá na Suíça, coisa e tal. Então, ou seja, praticamente encerrou a carreira do Bruno Henrique, caso isso tudo fique provado. Fim da carreira do Bruno Henrique, praticamente decretado aí, uma falha dele próprio. Ele cavou isso aí, ele começou tarde, né? Eu falei, passou aí muito tempo na várzea, começou tarde e agora vai sair cedo. Porque para aposentar com 34 anos é cedo. Mas fez a lenha e aí a gente segue o baile. Triste da vida, porque é um ídolo do Flamengo, um jogador que a gente gosta. Mas hoje não deve jogar, a cabeça dele também não deve estar boa. Imagino eu, né? Que não deve estar com a cabeça boa. Mas já era um planejamento mesmo. Então Pedro deve estar de volta ao lado de Cebolinha. Também um forte ataque. E vai dar tudo certo. Vamos ganhar. É mais 3 pontos pro Mengão. E segue o baile. Tamo junto. Abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Fui. Valeu, amigos.